Bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui. Estamos começando formação oficial das novas condições sociais de aprendizagem e educação. Hoje estamos, no terceiro sábado. Na verdade, acho que hoje é o quarto sábado, né? Porque esse mês já está acabando. Exatamente, é o quarto sábado. Teremos a apresentação de projeto, mas o projeto ficou para a próxima semana. Então, vamos estar trabalhando a matriz axiológica. Então, a matriz axiológica que nós começamos no mês passado, na verdade, né? Ou no começo desse mês, que teve uma variação também nos encontros. Sempre tem, mas a base sempre é a construção de comunidade de aprendizagem, a repasse e integração de metodologias nesse compartilhar, e também a construção com relação à apresentação de perguntas, assembleia de perguntas, dúvidas. Então, nós temos sempre essas construções para estar trabalhando. Aí eu vou solicitar que alguém possa assumir o guardião do tempo para podermos nos organizar hoje, guardiã do tempo, que é o cronometrista. Ah, eu vi que o Igor chegou também. Bem-vindo, amigo. Bom dia. Alguém poderia assumir o guardião ou guardiã do tempo? O guardião do tempo é aquele que gesta a nossa organização de tempo frente às perguntas e questões que vão sendo trazidas. Quem poderia assumir? Yara? Ah, que maravilha, Yara, agradecida. Me lembra só quanto tempo seria para intervenção, contribuição de cada participante? A nossa sugestão é sempre fazer 5 minutos, como acordo de tempo, mas se vocês verem algum outro acordo, é só vocês trazerem a questão, tá? Então, nós inicialmente estamos 5 minutos, aí se precisar de mais tempo, é só falar para a pessoa, se precisa de mais tempo, aí se integra a esse tempo, tá bom? Não uma necessidade de, acabou o seu tempo, vamos para o próximo, assim, ver essa construção, porque às vezes é difícil entrar, né? Uma fala bonita, uma organização, a gente vai aprendendo a construir, mas é importante que se tenha. Não é um interromper, é uma construção da gestação desse tempo, de todos nós. Bom, quem poderia assumir a animação, que é quando tiverem mãozinhas levantadas, ou trouxerem perguntas no chat, quem gostaria de estar assumindo? A animação parece que é sempre, que é o guardião da fala, né? É sempre desanimada. Alguém assumiria ser o guardião da animação hoje, ou o guardião da fala, né? E na construção do professor Lauro de Oliveira Lima, animação. Bom, eu vou assumir, normalmente eu assumo para dar movimento, mas é importante, tá, que você se anime a assumir também, porque isso faz o movimento da construção, tá bom? Olá, boa tarde, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Hoje estamos na construção da matriz axiológica, aquela que nós começamos há um tempo atrás. Eu vou abrir aqui nossos valores, a nossa construção de valores, para nós nos organizarmos. Não sei se todos estavam presentes, se vocês lembram, mas eu vou compartilhar aqui com vocês tanto o documento na tela, quanto o documento para vocês estarem entrando nele também. Inclusive, a Lourdes está colocando, bom dia a todos, e ainda não sei fazer essas funções, vou aprender, risos. Então, Lourdes, mas olha, para aprender é só construir junto. Se tem a função, você vivencia ela. Muitas vezes nós queremos aprender antes, mas a realidade é que não tem como a gente aprender antes. Porque a gente não consegue aprender antes, a gente consegue aprender durante. E o durante precisa ser vivenciado. Então, quando você puder assumir, seria muito bom para você poder vivenciar essa prática. Lembrando, que é aprender aprendendo, ou seja, fazendo. Precisamos desse movimento, tá bom? Bem-vindo quem estiver chegando. Nós estamos trabalhando com a matriz axiológica, nós começamos ela no outro encontro. Então, nós elegemos 5 valores, né? Os valores são autonomia, foi o valor que teve mais convergência e consenso de construção da necessidade. O outro valor foi, vou abaixar, respeito. O outro valor, amor. O outro valor, cooperação. E o outro valor, responsabilidade, que são 5 valores que nós fizemos
essa convergência em construção. Então, nós estávamos no momento que iríamos conceituar o valor da autonomia. Inclusive, uma pessoa ficou responsável para fazer a síntese desse valor e integração. Se eu não me engano, foi a Dani. Deixa eu ver se a Dani está aqui com a gente. Tá, Dani está aqui. Aí ela fez essa proposta aqui da primeira síntese. Aí perguntar, alguém gostaria de fazer a leitura dela, ou a Dani mesmo gostaria de apresentar? Senão eu posso apresentar também. Dani, você está conseguindo falar? Acho que ela não está conseguindo. Bom, eu vou estar lendo para agilizar aqui o nosso processo, mas se alguém quiser também é sempre muito bem-vindo, tá bom? Autonomia. Autonomia é um processo de construção que nasce do autoconhecimento, da percepção de que sempre existe a possibilidade de escolher de forma consciente e intencional e da capacidade de aprender com essas escolhas. Ela envolve reconhecer o próprio valor, assumir responsabilidades, agir de forma crítica e consciente, compreendendo consequências e respeitando o coletivo. Não é sobre fazer o que se quer, e sim viver com liberdade, autenticidade e responsabilidade, aprendendo a ser, conviver, criar e transformar a realidade sem se submeter a formas que adestrem. Essa foi a síntese que a Dani fez essa integração a partir da construção que nós fomos colocando, tá? Na semana que nós fizemos esse desenvolvimento. Se eu não me engano, foram 3 semanas atrás. Aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês teriam algum complemento, ou se vocês veem que essa conceituação da matriz axiológica é referente à autonomia do nosso grupo, lembrando que sempre quando construímos uma matriz axiológica, ela se referencia ao grupo que está sendo constituído. Nós aqui somos um núcleo. Quando nós fazemos uma matriz axiológica, nós estamos constituindo um núcleo. Então, esse conceito de autonomia estará referenciado em nós, certo? Ah, o Rogério está com a mãozinha levantada. Rogério, você gostaria de fazer algum complemento, colocação? Sim, veja, eu tenho trabalhado muito esse conceito de autonomia, que é um conceito chave no pensamento de Castoriadis, por exemplo, tá certo? Se nós tomamos o termo autonomia, nomia vem do grego nomos. Nomos quer dizer lei. Mas não é a lei da física, a lei da natureza. É a lei que nós construímos na polis, em sociedade. E o autos é o próprio, é reconhecer-se na origem dessa lei. De certa maneira, então, autonomia quer dizer autogoverno, auto-organização, autocontrole. Bom, isso é muito importante, a meu ver, e para mim remete a uma questão central, que é a questão do protagonismo do aprendiz. Se nós voltamos lá ao nosso amigo Comênius, né, e a sua didática magna, ele construiu como? Construiu como o método, a busca do método para ensinar, não é para aprender, é ensinar tudo a todos. Ele nega essa atividade de inventividade dos professores. Olha, as escolas estão dando errado porque está cada um no seu canto querendo inventar uma regra. Nós temos que deduzir uma regra comum, a priori, baseado nas artes mecânicas e na organização dos tempos, ano, mês, dias e horas. E ele vai levar a organização, que é o que... Rogério, que é a ensinagem, tá certo? Uma visão mecanicista. Ora, o primeiro valor é reconhecer o educando como sujeito e ele como o autor. Então, eu não sei se a autonomia, né, expressa isso com força, mas esse é o problema que nós temos
é a inversão, né? O sistema atual não é humano, é desumano, porque ele é mecânico. E ele é mecânico quando ele está baseado no ensino e não na aprendizagem, não na atividade do educando. Obrigado. Agradecida, Rogério. O Rogério está fazendo um complemento, né, com referência a o que ele tem de conhecimento da autonomia. Depois a gente vai voltar a focar aqui no texto. A Maria Antônia está com a mãozinha levantada. Maria... agora sim. Bom dia. Bom dia. Pois então, eu queria, aproveitando essa questão que o professor Rogério levantou, que eu tive que ler uns textos agora sobre gestão, porque nesse semestre, eu troquei a disciplina, quer dizer, eu troquei não, me trocaram da disciplina de educação patrimonial para gestão, que é uma disciplina super complicada, porque ela inclui estágio, prática e extensão, só para vocês verem a confusão, né? E aí, nesse sentido, eu estou tendo que ler sobre gestão e etc. Tem uma reflexão que eu li, eu vou ter que ver aqui quem foi o autor, que ele diz o seguinte, que essa ideia de autonomia chegou para a gestão escolar e para a escola de um modo geral nos anos 90, que foi incorporada pela LDB, mas não foi um movimento só do Brasil, foi um movimento mundial, pelo menos no mundo ocidental, nesse sentido de mundial, né, mas no Ocidente, aí ele cita vários países europeus que adotaram também a mesma possibilidade, mas, segundo ele, dentro de uma perspectiva neoliberal, no sentido de tirar, de dar uma responsabilidade que a escola, de atribuir a responsabilidade à escola, uma responsabilidade que ela não podia ter, porque ela não tem autofinanciamento, ela não tem autogestão da política educacional, não é? Quem continua com essa permissividade, digamos assim, é o MEC, né, de propor, no nosso caso brasileiro, de fazer proposições em relação ao currículo, em relação a diretrizes, inclusive metodológicas, como a gente vê na BNCC e etc. É o MEC quem faz a gestão da educação, inclusive do financiamento, e atribui às escolas autonomia. Engraçado, como é que eu vou ter autonomia se eu não posso nem deliberar sobre a avaliação do estudante, entende? Então, ele faz uma série de questões nesse sentido. E eu acho que era bom a gente fazer uma associação com essas coisas na prática, não é? Como é que essa autonomia acontece na prática, porque esse ideal que a gente tem aqui é maravilhoso, mas como é que a gente pode tensionar, como alguns colegas vêm fazendo, como algumas escolas aí têm sendo criadas, né, nesse objetivo e têm conseguido sucesso, mas dentro de uma perspectiva que até que ponto se pode ampliar isso, já que esse controle da autonomia está nas mãos do Estado, né? Fora isso, tem também um autor que eu sempre gosto de indicar, que é o Miguel Arroyo, ou melhor dizendo, Miguel Arroyo, que ele, estou finalizando, que ele também reflete sobre essa autonomia do docente, que foi inclusive levantado pela professora Lu no encontro passado, porque o docente ele acaba realmente realizando um movimento de criação dentro da sala de aula, de uma produção que não é reconhecida, de uma autonomia que ele vai construindo para a resolução dos problemas, mas que isso não é levado em conta do ponto de vista da política educacional. Então, assim, eu penso que nós devemos construir essa nossa autonomia, escrevendo sobre ela, fazendo relatórios, fazendo esse movimento que o professor Pacheco fez, não é? Porque, do contrário, isso que a gente faz acaba não tendo reconhecimento e depois a gente se perde também nas nossas proposições. É isso. Eu estou pensando, inclusive, a partir da minha prática. Obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Assim como o Rogério, a Maria Antônia também trouxe questões de conceituações da autonomia. Lembrar que a gente está fazendo uma matriz axiológica aqui que se refere à nossa construção. Tá? É importante ter essas conceituações, as referências, pensar o que a gente pode fazer no global, mas todo o global começa por um núcleo. E aqui a construção é da matriz axiológica, mas os complementos com relação
autonomias, referenciais e pensar o que pode ser feito sempre é importante, mas é importante que a gente tenha também em mente a nossa construção aqui, porque é a partir desse núcleo que se movem todas essas outras construções que complementam e trazem um aprofundamento sobre esse sentido, conceito de autonomia. Agradecer. O Luiz está com a mãozinha levantada. Luiz? Sim, Zizi, eu queria complementar o que o Rogério disse, o Rogério falou, porque, embora tenha sido corretíssimo, há um problema com a autonomia que nós raramente referimos, é que a autonomia é situacional, ou seja, é em contexto. O tal autocontrole, a tal autorregulação que o Rogério falou, tem que acontecer em contexto. Vejam só a questão, a seguinte questão. A minha autonomia numa ilha deserta é diferente da minha autonomia no seio de um grupo social, certo? Porque o meu autocontrole, a minha autorregulação não pode ir para além da liberdade que os outros têm e que eu tenho no seio de um contexto. Portanto, esta autonomia é sempre situacional. E há muita gente que confunde a autonomia, a liberdade, com o fazer o que quero. Não é isso. Não é isso que está aqui subjacente a esta primeira proposta de síntese da autonomia, que eu concordo. É só isso. Obrigado. Agradecida, Luiz. Bem-vindo, amigo Zé. Também está chegando aqui. Estamos trabalhando a construção da matriz axiológica. E o amigo Zé chegou bem no momento da autonomia. Estamos falando sobre o valor de autonomia. Não quero interromper nada nem ninguém. Uma boa tarde, um bom dia. Estou aqui no aeroporto de Brasília, à espera do voo que foi cancelado. Enfim. Então, eu vou ficar por aqui ouvindo para aprender, tá bom? Saravá, gente boa. Vamos. Alegria, amigo Zé. Estamos conversando um pouquinho sobre os conceitos de autonomia, embora já fizemos um texto de referência desse núcleo aqui da formação. Eu posso ler para o amigo Zé, só para saber qual que é a proposta aqui que fizemos de autonomia, e é bom que os outros também, a gente referencia para ver se teria algum ponto de integração no que já foi feito. Foi conversado sobre autonomia, nós ainda estamos conceituando mais alguns pontos de referência, mas a primeira síntese foi: autonomia é um processo de construção que nasce do autoconhecimento, da percepção de que sempre existe a possibilidade de escolher de forma consciente e intencional e da capacidade de aprender com essas escolhas. Ela envolve reconhecer o próprio valor, assumir responsabilidades, agir de forma crítica e consciente, compreendendo consequências e respeitando o coletivo. Não é sobre fazer o que se quer, e sim viver com liberdade, autenticidade e responsabilidade, aprendendo a ser, conviver, criar e transformar a realidade sem se submeter a formas que adestram. Essa foi a primeira proposta de síntese da construção da autonomia. Bem-vindas, quem está chegando agora, Silvana, querida Silvana, bem-vinda. Sim, senhor. Gosto de escutar. É bom fazer algum suporte escrito daquilo que nós estudamos na prática. E no dia 1 de outubro, a minha cartinha vai andar à volta da questão da autonomia. Portanto, gostaria que me enviassem aquilo que vão produzindo para eu partilhar depois na cartinha. Se não me enviarem, não tem problema nenhum. Penso que é muito bom começar a trabalhar com material produzido por este coletivo, ao invés de ser um velhinho estrábico a fazer isso. Com certeza, amigo Zé, será compartilhado. Bom, como vocês gostariam de fazer? Mãozinha levantada. Sim, Rogério. Veja, a autonomia é um projeto de sociedade que não existe, que existe como projeto, não existe como realidade. Esse é o ponto. É como democracia. A democracia é um projeto. Ela não existe. E aí, essa discussão, como a Maria Antônia levantou, assume muitas dimensões. A questão fundamental, a meu ver, que nos interessa aqui de imediato é o seguinte:
É o aluno que aprende, não é o professor que ponta na cabeça dele. E essa concepção da didacografia, que vem lá de Comênios, tá certo? Como a tipografia, como professor, quem escreve na cabeça do aluno que ele tem que aprender. Essa concepção de ensino, de ensinagem, como diz o professor Pacheco, entendeu? Que prevalece. A evolução dos estudos de psicologia, tá certo? Que se consuma no século XX com a própria psicanálise, descobre a força da psique do sujeito, entendeu? Da autonomia. Tudo passa por ele. Então, esse é o ponto de partida. Se nós queremos uma educação humanizada, né? Ela não é essa educação mecanizada. E o grande desafio nosso como professor é suscitar no educando o desejo de aprender. Porque se ele não desejar aprender, nosso trabalho é inútil. Tá certo? Esse é o sentido da autonomia. E eu me pergunto qual é o termo mais adequado para caracterizar esse protagonismo do educando. Sem isso, não existe. Então, autonomia, a meu ver, nesse sentido. Tá bom? Obrigado. Agradecida, Rogério. Então, é muito importante que a gente tenha um tempo para conversar um pouquinho mais sobre autonomia, mas eu gostaria de ver com vocês sobre o que está escrito, o que vocês veem que teria algum ponto a mais de integração, ou vocês veem que está dentro da proposta que nós estamos conversando aqui, porque nós precisamos referenciar de maneira escrita e prática para podermos, inclusive, integrar a nossa prática. Então, nós podemos organizar o tempo, se houver necessidade, de conceituarmos mais um pouco e definirmos a partir do texto que já está escrito, que é importante que a gente construa junto. Então, do texto que está escrito, vocês veem que precisa complementar algum ponto? Vocês gostariam de um tempo para poder reler? Se dá para você ler, por favor. Sim, eu posso ler novamente, então, né, outras pessoas chegaram também, tá? Porque o mais importante numa construção de núcleo e comunidade de aprendizagem é nós conceituarmos juntos. Essa integração na dinâmica de grupo da conceituação é o que forma e possibilita nós construirmos qualquer tipo de ação, porque senão nós buscamos cada um para um lado. Nós precisamos não ter lados, e sim ter funções que cooperem. Então, aqui é a nossa cooperação em núcleo. É assim que se constitui um núcleo. Então, eu vou ler novamente. Autonomia é um processo de construção que nasce do autoconhecimento, da percepção de que sempre existe a possibilidade de escolher de forma consciente e intencional e da capacidade de aprender com essas escolhas. Ela envolve reconhecer o próprio valor, assumir responsabilidades, agir de forma crítica e consciente, compreendendo consequências e respeitando o coletivo. Não é sobre fazer o que se quer, e sim viver com liberdade, autenticidade e responsabilidade, aprendendo a ser, conviver, criar e transformar a realidade sem se submeter a formas que adestram. Sim, Rogério. Veja, me parece que a questão central, antes de reconhecer o próprio valor, reconhecer o próprio desejo. Para mim, esse é um termo fundamental, reconhecer o próprio desejo. O aluno precisa desejar aprender, tá certo? Querer aprender. E o nosso trabalho como educadores é suscitar esse desejo de aprender. Eu acho que o termo desejo aqui é fundamental.
Era isso que eu queria insistir. Agradecida, Rogério. Eu deixei a sugestão ali, tá? Porque depois nós vamos integrar para ver se seria esses pontos mesmo. Muito importante que a gente entender que isso aqui não foi feito por uma pessoa. Isso aqui é a construção que nós fizemos e que foi sintetizado com todas as falas que nós tivemos, tá? Segunda mão, Maria Antônia, sim. Oi. É porque eu estou tentando trabalhar essa questão dos valores na disciplina de filosofia, e eu pensei em começar pela ideia de amor, não é, da Bell Hooks, que propõe que o amor é uma construção, que precisa de ações para isso, etc. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu penso que a autonomia entra dentro de um conjunto, ela não é o primeiro ponto, não é? Porque, veja bem, as questões que estão sendo levantadas aí, de responsabilidade, autorresponsabilidade, respeito coletivo, etc., ela está dentro de uma ideia maior. Na medida em que esses outros valores vão sendo trabalhados, é que o estudante pode se reconhecer como um sujeito autônomo, né? Talvez é só para lembrar que a autonomia, na minha interpretação, o estudante que chega, ou que entra na escola, sem se ver como essa pessoa capaz de fazer coisas, e o professor sem se ver, sem se perceber como esse ator, ou a atriz, não é, professora, que pode contribuir com isso, essa autonomia ela não vai acontecer, ela só acontece dentro de um conjunto de outras coisas, não é? Porque da forma como está colocado, parece assim que essa autonomia ela está isolada das outras coisas, embora alguns valores apareçam dentro do conceito, obviamente. Era só para lembrar isso, porque se não fica confuso, viu? Volto a trazer que aqui é a nossa construção de núcleo, né, deste núcleo, da formação das novas condições sociais de aprendizagem e educação, e a autonomia é a nossa construção de valor que nós assumimos na nossa última reunião para começar a trabalhar. Quando nós, num grupo, assumimos começar a trabalhar, é muito importante que nós fazemos aquilo que nós assumimos construir juntos. Então, é importante que a gente faça essa construção desse texto, né, entendendo que toda a construção de núcleo de comunidade de aprendizagem precisa de uma matriz axiológica. Uma das grandes dificuldades das pessoas conseguirem trabalhar juntas e cooperar é que normalmente as pessoas querem puxar cada situação para a sua situação que está vivendo. E isso é normal, porque os nossos universos, eles se integram. Mas é muito importante que a gente integre um processo único, com as nossas cabeças e corações juntos aqui, que vai referenciar aquilo que nós fazemos. Então, essa comunidade que nós estamos criando, estamos falando dessa comunidade. Então, estamos falando dessa construção que fazemos agora, e não de construções com relação a coisas que estamos vivenciando, embora se integrem também, tá bom? Então, isso aqui, esse texto foi das colocações que nós fizemos, cada um dentro da sua possibilidade. Quando nós estamos em grupo, nós precisamos abrir mão dos nossos pontos de vista e integrar com pontos de vista de todos, porque nós estamos fazendo uma construção em conjunto. Isso é o mais difícil. A humanização é tão difícil de acontecer, porque normalmente nós queremos colocar a nossa ideia, e a nossa ideia é a partir disso, mas nós precisamos ouvir os outros e integrar com as ideias das outras pessoas que estão colocando também as suas colocações, tá? Estou só trazendo para a gente entender qual que é a proposta da matriz axiológica. O amigo Zé está colocando, estou com dificuldade de me comunicar, internet intermitente. Irei ver e ouvir a gravação, e vos peço compreensão, bem ágil. Agradecida, amigo Zé querido, o que você conseguir compartilhar é muito bem-vindo. A segunda pessoa está com... A Lourdes está com a mãozinha levantada. Lourdes, bom dia, bem-vindo. Bom dia para todos. Zizi, é uma pergunta. Essa construção da matriz da autonomia, vários conceitos, todos eles dentro daquilo que se propõe, vejo que todos têm o conhecimento, são cabeções, né, como se diz, mas a minha pergunta é o seguinte, como essa construção se refere aqui ao nosso grupo, como você já ressaltou, qual seria, na prática, as ações? Quais seriam as ações? Essas ações nós vamos construir juntos, né? Então, na prática, o que seria autonomia dentro desse grupo? Lourdes, eu vou retomar, então, como funciona a construção de comunidade de aprendizagem.
Quando nós estamos construindo comunidades de aprendizagem, nós precisamos construir um núcleo. Nós, professores, temos muita ansiedade nos próximos passos e caminhar para frente, só que nós precisamos construir passo a passo, porque senão, depois nós temos que voltar novamente ao começo, porque aí o núcleo não fica constituído e o que derruba os projetos, normalmente, são as relações humanas. Elas solucionam os projetos, constroem os projetos, possibilitam os projetos e também acabam com eles. Por quê? Porque nós precisamos primeiro construir o passo. O primeiro passo é a matriz axiológica. Na matriz axiológica, que nós estamos formando em núcleo, qual que é essa proposta que nós temos de autonomia? Quando você já está falando de ações, nós já estamos indo para a carta de princípios. A carta de princípios é que vai ter essa questão. O problema é que se cada um levantar uma questão, nós nunca conseguimos fazer uma coisa junto. Porque uma pessoa fala, não, mas e as ações? Não, mas e se acontecer isso? Não, se acontecer aquilo? E a gente não consegue fazer uma construção em comum. É assim, normalmente, que é a grande dificuldade para se constituir um núcleo, porque cada um puxa para uma construção. Nesse momento, nós precisamos focar nessa construção que nós estamos fazendo para a gente poder construir junto. Porque senão a gente vai, cada hora, ir para uma questão. Mas para explicitar, a carta de princípios, ela trabalha com a ação. Aí nós vamos trazer quais vão ser as ações referentes à nossa autonomia. Mas nós nem mal começamos a matriz axiológica. Por que é importante a gente primeiro fazer essa? Porque isso vai ser a nossa solidez de relação. O que nós vamos estar construindo? Agora, se respondendo a questão com relação a quais são as nossas ações, qual é a proposta e objetivo das novas construções sociais de aprendizagem e educação? Construir comunidades de aprendizagem em cada localidade, desenvolvendo projetos, oficinas, círculos, N questões que são uma proposta de humanização da educação que nós fazemos, não só da educação, mas também do ser humano. Então, isso se integra a essa construção a partir da carta de princípios e acordos de convivência. Mas primeiro nós precisamos fazer a matriz axiológica. Tá certo, Lutz? Esclareceu melhor? Obrigada, Zizi, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Então, essa coisa para mim, eu fico já pensando como vai ser dentro do grupo a gente trabalhar. Mas, assim, muito obrigado, compreendi. Todos nós somos ansiosos. Nós queremos já ver tudo, resultado, pronto, solução. Mas nós precisamos trabalhar o processo, que esse é mais importante para que as soluções aconteçam. Agradecida, Lourdes. Sim, Rogério. Ah, não, desculpa. A Maria Antônia está com a mãozinha levantada e depois o Rogério. Maria Antônia, não estamos te ouvindo. O seu som está mudo. Alguém está conseguindo ouvir a Maria Antônia? Eu não levantei a mão, não, desculpa, viu? Tá bom? Ah, tá, tranquila. É porque ficou... Não, eu estava, inclusive, escrevendo ali, porque eu vou aproveitar, já que você me deu espaço, é só para dizer que você precisa deixar de ser ansiosa também e entender as nossas dúvidas. Eu estou tirando dúvidas com você, já fiz 2 perguntas e você não respondeu, e redarguiu de uma forma que parece que você está discordando. Eu acho ótimo que você discorde, mas eu só posso fazer perguntas a partir da minha experiência, já que eu não tenho essa experiência aqui que você está trazendo, entende? Que nós estamos trazendo juntos. Então, eu estou utilizando minha experiência para dizer como é que eu estou conseguindo fazer. Então, eu penso que a explicação deve ser mais plausível no sentido de me fazer entender, porque parece que eu não estou, e eu estou errada, mas é assim, eu estou tentando entender, só isso, eu queria que você entendesse dessa forma. Eu não estou discordando do método, eu estou tentando entender, tá bom? Agradecida, Maria Antônia, não acho que você esteja discordando. Talvez eu não esteja conseguindo responder a pergunta da forma como você precise, porque eu também não consigo estar dentro de você para saber se a minha resposta foi suficiente para trazer a questão. Eu também estou tentando trazer uma forma da vivência que eu tenho em vários projetos durante todos esses anos para tentar explicitar para vocês a necessidade da gente construir nesse foco. Por a experiência que eu tenho em tantos projetos e vi acontecer, é que muitas vezes todas as pessoas tendenciam em todos os projetos, e aí estou repassando para vocês o isomorfismo, que é o que eu posso fazer, e se ajudar vocês a compreenderem, se não, por favor, perguntem.
Se não teve o entendimento ou faltou, é só perguntar. Olha, mas eu não entendi esse ponto. Por que funciona? Não acho que tem discordância aqui, de forma alguma. Mas sim, eu estou tentando trazer também que nós precisamos, esse passo a passo, embora as pessoas falem, mas a gente pode fazer aqui e ali, é importante que a gente construa o passo a passo, porque senão depois a gente se perde. Se nós, por exemplo, pularmos para a carta de princípios, depois acordo de convivência ou círculos, aí depois as pessoas não sabem nem onde elas estavam. E aí a tendência é ficar só na teoria, a gente não consegue integrar a prática, porque nós ficamos teorizando as funções, que é muito importante. A teoria sem a prática não existe, a prática sem teoria não existe. É muito importante. Mas, para a gente conseguir construir essa proposta axiológica, que é dentro dessa metodologia, que é uma metodologia de humanização, é importante que nós construamos a matriz axiológica em conjunto a partir desses pontos que nós vemos. Então, vocês são muito bem-vindos a trazer. Agora, se eu não estou conseguindo fazer, assim, trazer esse entendimento, peço desculpas, mas eu não estou dentro de você. Então, por favor, traga questões, pergunte os pontos que você percebeu que não consegui me explicitar de forma que te alcançou, para que eu possa conseguir te alcançar. Porque a proposta é essa, que a gente consiga uns aos outros nos alcançar. Mas, às vezes, a linguagem é diferente. As vivências que eu tenho, por ter nascido numa comunidade de aprendizagem, eu tenho uma linguagem muito diferenciada, e vocês também. Cada um de nós é diferente e especial. Cada um tem sua linguagem própria. Então, aqui nós estamos juntos tentando integrar essa linguagem. Mas agradeço a sua colocação, tá bom? Vamos juntas aqui se entender e compreender. Essa é a nossa proposta. Agradecido. Rogério está com a mãozinha levantada. Pois é, eu estou o chato da rodada. Mas veja, Zizi. Primeiro, eu fico me preocupando se esse ponto de vista de primeiro definir a axiologia não é um ponto de partida equivocado. Não seria melhor que, a partir dos projetos e ao longo disso, fosse emergindo esses valores? Porque senão nós caímos na postura do Comênios. Nós vamos buscar um ponto de vista dedutivo, que abranja tudo. E nós deixamos de lado essa postura indutiva de construção, de criação. Essa, para mim, é uma preocupação. Então, nós vamos fazer um programa de ensinar valores. E nós não estamos numa prática de construção, de descoberta de valores. Bom, esse é um ponto para a gente pensar do ponto de vista metodológico. O segundo, a questão da autonomia, na perspectiva que eu trago do Castoriadis, que é um autor que eu estudo há 30 anos, eu acho muito importante, a democracia não é uma coisa que nasceu com a humanidade. A humanidade é autoritária, é vertical. Emergiu na história, na Grécia, e depois foi retomada essa ideia de democracia. Essa não é a realidade da humanidade. Bom, essa ideia está insistindo, tramitando. A escola se estruturou na perspectiva autoritária, de cima para baixo, da ordem, manipulando. Então, esse é o erro, o desencontro terrível do Comênios. Ele faz uma crítica, ele quer uma escola bonita, agradável, e que os alunos aprendam brincando, os professores ensinam sem se cansar, sem se esgotar, e o método. Então, a questão é o método, que percorre todo a didática magna. Qual o método? Qual o procedimento? E ele chega ao modelo das artes mecânicas. Olha, a autonomia, nessa perspectiva, ela tem uma dimensão individual. Cada um de nós tem uma psique e o seu desejo. Isso é uma coisa. E ela tem uma dimensão coletiva, social. É outra coisa. Tá certo? Então, o nosso trabalho é isso. O que aconteceu na Escola da Ponte, a exemplo da pedagogia institucional, é que o grupo de alunos, o professor, teve a sensibilidade de ouvir os meninos, ouvir as crianças, e, a partir de ouvir as crianças, com elas ir construindo o programa
e construindo as regras de convivência. Isso é a essência da pedagogia Freinet. E Paulo Freire aparece no Círculo de Cultura. Que a gente não se fala do Paulo Freire do Círculo de Cultura, fala das palavras geradoras. Mas que é o Círculo de Cultura? São os educandos discutindo seus programas e as formas de funcionamento. Tá certo? Por que essas leis de autonomia não funcionam? Porque o sistema não é autônomo, ele é autoritário. Tá bom, por hoje também. Eu acho importante, eu vou tentar escrever alguma coisa, para inclusive deixar disponível no grupo, entendeu? A partir das minhas leituras sobre a regulação das relações na relação pedagógica. Essa é uma questão central, que nós não trabalhamos, quando nós falamos em pedagogia como sinônimo de docência, nós deixamos de lado a pedagogia como problema da relação interpessoal. E aí se foca na didática, na relação com o saber, e deixamos de lado a pedagogia no sentido estrito, como as relações interpessoais, as relações de poder. Isso não se toca, tá certo? Existe em nosso meio, eu até gravei a palavra ali, entendeu? Uma negação dessa dimensão na relação. Tá certo? Essa é a questão, a meu ver, central. E que agora está na ordem do dia, porque os colegas da Faculdade de Educação estão discutindo aqui a tal resolução do Conselho 424. Está a maior confusão, entendeu? Mas ninguém trabalha isso. Querem mudar a pedagogia, a formação do professor, mas essa questão que nós estamos abordando não é tratada enquanto tal. Fala em didática, fala em tudo, mas não fala nessa questão dos valores e nessa aprendizagem da autonomia. Tá bom, obrigado, viu? Desculpe por hoje. Agradecida, Rogério. Não precisa se desculpar. É uma construção de diálogo, mas é importante que eu traga aqui algumas questões para ter entendimento. Então, assim, com relação a que é necessário que a construção da matriz axiológica seja feita a partir da nossa prática, com certeza. Só que nós estamos aqui numa formação online, onde nós estamos fazendo uma construção de adaptação para que seja possível que nós construímos juntos nas nossas localidades. Quando nós estamos fazendo aqui, nós não estamos fazendo uma perspectiva global, nós estamos fazendo uma perspectiva das nossas construções, porque nós aqui estamos construindo comunidades de aprendizagem e estamos trabalhando com novas construções sociais de aprendizagem. Então, nós estamos numa construção de núcleo. Então, é muito importante perceber, eu não sei se vocês conhecem bem a metodologia que o amigo Zé faz, mas normalmente ele chega num local e ele define 5 valores, e normalmente é uma questão de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, bem rapidamente, são decididos esses 5 valores e são constituídos quais são os pontos. Às vezes pode ser feito até uma dinâmica de imersão de mais dias, né, de uns 3, 4 dias, mas normalmente é feito em algumas horas. Por que acontece isso? Não para ser de cima para baixo, para ser autoritário, ou para ser uma coisa imposta, mas sim para que as pessoas possam se unir numa construção em comum. Por isso que chama comunidade de aprendizagem. Entender que os valores, normalmente, eles não acontecem espontaneamente, eles são uma construção. Só que quando nós estamos numa unidade de valor, nós estamos integrando num valor em comum para ser possível construir princípios e acordos de convivência. Porque os valores, eles existem, mas eles precisam ser vivenciados, e muitas vezes eles são. Mas se nós não trabalhamos esses valores em comum, nós começamos a chocar uns valores com os outros. Nós começamos a chocar princípios e acordos de convivência, porque nós temos formas diferentes de pensar e ver. Então, nós precisamos trabalhar uma linguagem em comum. Por isso que a axiologia trabalhada a partir da matriz axiológica para definição de valores, mesmo que nós não estamos pegando já da nossa prática, né, ou seja, nós não estamos primeiro vivenciando, mas nós estamos vivenciando. Lembrar, por exemplo, que a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês foi, a partir do que estamos vivenciando aqui, nas novas construções sociais de aprendizagem e educação, quais são os nossos valores dessa construção de núcleo. Então, é muito importante perceber que, não, assim, adaptadamente, claro que
nós estamos fazendo uma construção online, não tem a nossa vivência da prática uns com os outros na prática, mas tem a vivência do que nós estamos construindo nas nossas localidades. E é importante construir um valor em comum, né, e os valores em comum, porque isso é que possibilita constituir uma rede. Não quer dizer que todo mundo vai estar nessa base, assim, tem que agir exatamente assim, não é isso. Mas quando nós temos uma conceituação em comum, é possível caminhar. Se não, por exemplo, nós começamos a trabalhar e vem alguém e diz, não, mas autonomia não é isso. Autonomia é outra coisa. Ah, mas eu não vou fazer dessa forma, porque eu não vou fazer um acordo desse jeito porque eu não concordo, porque eu não vejo assim. Ah, mas isso é um problema? Não, isso não é um problema. O problema é que se houver sempre discordância e nós ficarmos presos às diferenças, nós não conseguimos constituir diversidade, que está ligada à integração, que é ligada à ecologia, que é utilizar a nossa diversidade e diferenças para poder construir algo em comum, e não usar as nossas diferenças para destruir o que é em comum. Então, é esse ponto que é o grande diferencial da matriz axiológica, e por isso que é trabalhado dessa forma no sentido de definirmos os valores. Agora, é realidade o que você disse, Rogério. Os valores são definidos a partir da convivência, mas nós precisamos ter a perspectiva da nossa construção para construir em comum. Senão nós ficamos, para onde nós vamos? Cada um coloca a sua vontade. Ah, não, mas eu não vejo que é autonomia, agora tem que ser amor. Ah, não, mas agora eu vejo que é respeito. Como é que nós caminhamos assim? Se cada hora vier uma questão e cada um puxar para uma questão, nós não caminhamos. Nós ficamos presos às questões dos diálogos, mas e a nossa prática? E a nossa ação? Lembrando que o diálogo é maravilhoso e tem que ser feito, mas é importante que nós construamos algo junto, senão todo esse diálogo não leva a nada. Infelizmente, como acontece lindamente com muitos lindos teóricos que falam coisas maravilhosas, mas na sua prática não ocorre nada porque nós ficamos só no diálogo dessas interações e não fazemos a prática. Por isso que o amigo Zé sempre fala chão de escola. Então, nesse sentido de trazer a ação. Mas eu só estou esclarecendo que o Rogério trouxe questões muito boas e eu vejo que não tinha ficado muito claro ainda alguns entendimentos e eu estou trazendo novamente esses entendimentos para esclarecer. Espero que tenha alcançado ou conseguido trazer isso. Solicito também os amigos e amigas que estão há mais tempo, o Helder está aí também, a Silvano, e se quiserem complementar esse entendimento, é muito importante para compreender por que dessa perspectiva, tá bom? Agradecido. Eu vi que a mãozinha da Yara está levantada. Rogério, você quer fazer alguma colocação, é isso? Não, veja, eu penso que a ideia de autonomia, para mim, está perfeitamente aceita, tá certo? Acho que é um princípio fundamental. A questão é nós aprofundarmos o que entendemos por autonomia, suas diferentes dimensões, tá certo? Essa é uma questão central. Eu acho que atende muito bem esse valor como elemento comum, né? Apenas o que é que nós entendemos por isso, né? As suas diferentes dimensões. Esse sentido só, viu? Obrigado. Agradecida, Rogério, exatamente isso. Vamos juntos aí que nós vamos conseguir chegar lá. Agradecido. Yara? Sim, não, eu vou ser breve, eu queria sugerir, pensar nesse texto que está aqui e o que é essa autonomia, se poderia integrar a ideia de emancipação ou de processos emancipatórios que são necessários para essa autonomia, que a autonomia tenha enfim, que preveja esses processos emancipatórios desses sistemas verticais que criaram a escola. Essa é a sugestão. Agradecida, Yara. Você poderia escrever qual a sua proposta de integrar onde no texto? Para a gente poder também ver, avaliar e ver com todos se vem que é uma boa proposta, né, no sentido da nossa construção? Eu vejo que sim, mas é importante ter essa integração, aí nós vamos ver com todos, tá bom? Agradecido. Aí, pessoal, já vão pensando o que vocês veem sobre a colocação da Yara. Igor? Sim. Oi, pessoal. Vou fazer uma colocação bem rápida aqui, tá? Só fortalecendo o que já foi dito. Talvez o que não tenha surgido de compreensão ainda do grupo, enfim, é que vou falar do meu jeito, tá? Existe um processo que está sendo proposto,
existe um método que está sendo proposto nessa construção, que é um processo, é um método que o Zé Pacheco, nosso amigo Zé, ele propõe. Então, eu, por experiência, eu e a Ana aqui no Sul, a gente vê muitos projetos nascendo e morrendo justamente porque não se segue um processo, um caminho, uma estruturação, que é o que está sendo proposto aqui. Então, eu acredito, né, que pode se elucidar essa questão toda, que é o seguinte, eu vou fazer uma analogia para a construção de uma casa, tá? A gente constrói primeiro o alicerce da casa. Aí, no meio da construção do alicerce, a gente começa, mas olha só a janela, qual madeira que vai ser a janela? A gente vai pintar de amarelo a casa, de verde, de azul, e aí a gente fica naquela, sabe, naquela resenha sem fim e não foca no alicerce, sendo que o alicerce precisa vir primeiro. Então, eu falo com todo o carinho, assim, dentro da nossa percepção, que está sendo proposto, né, mesmo de uma forma totalmente em coletivo, democrática, está sendo proposto um caminho a seguir. Nós estamos tratando da árvore de valores, que já foi definida, né, em momentos anteriores, e agora está sendo tratado sobre a conceituação desses valores, para que depois nós possamos dar os próximos passos. Então, eu quero só trazer essa observação, porque nós já vimos aqui muitos projetos não conseguirem sair do papel justamente por isso, porque se fica numa infinidade, sabe, num círculo sem fim de debates, de teorias, de falas, e não se seguem os passos. Eu vejo dessa forma, eu acredito que se nós observarmos quais são as etapas, os processos, a gente pode até não concordar, a gente pode não querer fazer parte de algo que nos é proposto, mas se nós estamos aqui e está sendo proposto uma construção, uma caminhada, se nós seguirmos os processos de construir o alicerce antes do telhado, eu acredito que a chance da casa se erguer é muito maior. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Agradecida, Igor. É nesse sentido mesmo. Yara, você pode colocar a sua proposta, tá? Em vez de pergunta, você vai colocar, né? Eu estou pensando. Ah, tá. Legal. A gente está vendo ao vivo como a Yara está desenvolvendo isso. Muito legal. Agradecida, Yara. Helder? Olá, gente querida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom demais ouvir essa conversa e bom demais ver mão na massa também, fazendo, escrevendo juntos aqui, escrita coletiva, né? Eu vejo que a axiologia ela é permanente, né? Não é antes, é antes, durante e depois. Agora ela precede, né? É uma prática, uma ação. Eu vejo assim que ela, nesse método aí, ela precede os projetos. Os projetos, eles acabam, gente. Já tive projeto que durou 1 segundo, 1 minuto, 1 mês, 7 anos. Meu projeto, acho que mais demorado, ele tem 10 anos. E aí, o que fica por trás são os valores. E o refinamento deles. Porque é eles que geram essa conexão mesmo. Esse alicerce aí que o Igor falou, acho legal, essa ideia da casa, né? Esse alicerce que nos une, que faz a gente pôr a mão na massa e construir. Porque é uma casa construída coletivamente, né? Feita de tijolos de adobe, imagino assim, com tecnologias sustentáveis, ou ela vai ser poluente, né? Como é que vai ser o esgoto? Isso gera valores. A diferença grande que há entre uma casa e um lar, né? Assim, aí eu estou sendo mais axiológico aqui, né? Um lar é uma coisa que... A casa é muito fácil arrumar uma casa. Um lar é mais difícil, né? Então, eu estou aqui no meu lar, aqui meio espreguiçando, porque hoje tive reunião com as famílias, tal, meio modelão mais instrucionista, sabe? Desabafando aqui um pouco. E aí a ideia da axiologia, a conversa foi boa. E muita gente querendo conhecer a gente e o amigo Zé. Muita gente. E aí, então, essa axiologia, eu acho que ela também é uma coisa muito legal, no momento que a gente está vivendo, que tudo é mercantilização, do que é o valor real das coisas.
Então, a gente está discutindo a axiologia aqui, tem projetos que estão falando do valor real, valor euro, valor dólar da educação. Então, a coisa começa se tem Larjan. Né? O caminho do dinheiro, como diz lá os institucionalistas, eu acho muito legal isso aí. Quando a gente vai vendo o caminho do dinheiro na nossa construção aqui, o valor, ele precede, perpassa, né? Porque dinheiro é bom também, gente, não vou aqui ser hipócrita, mas que tem algo que precede, que sustenta e que lança mais à frente. Ou seja, os projetos passarão, mas os valores não passarão. Assim, mais resumindo. Agradecida, Helder. Inclusive, a Maria Antônia colocou aqui. Gostei bastante, professora Yara. Todavia, na perspectiva emancipatória, requer uma abertura para a discordância a partir do que atravessa as experiências de cada um, se lembrarmos de Paulo Freire. Com certeza, Maria Antônia. Por isso que nós estamos aqui construindo juntas e juntos. Se você quiser também fazer junto com a Yara uma proposta também para a integração desse processo da emancipação, e também, se vocês quiserem trazer em assembleia uma solicitação para que se foque mais na autonomia, nós tenhamos um próximo encontro falar sobre autonomia, nós podemos fazer também. Tem que ver a proposta, você traz a proposta, e nós vemos se todos assumem fazer essa construção, né? Que esse é o ponto de construirmos juntos, certo? Então, agradecida. Quem está com a mãozinha levantada é a Silvana, só que a Silvana está numa gripe. Silvana, amiga, uma força grande. Oi. Eu não sei se eu não posso falar muito sobre os valores, porque, embora eu faça parte dessas reuniões há muitos anos, eu tenho andado meio ausente. Então, vou pedir, Zizi, que você me use como alguém que está chegando, e eu não acompanhei a construção destes valores, porque eu não sei se eu estou entendendo muito bem as razões das discordâncias, embora eu acho que discordar faça parte, eu acho que é importante também. Então, eu ia pedir o seguinte, eu acho que foi o Igor, colocou uma fala que é interessante, que existe um método, mas eu pediria, se possível, que você explicasse do começo se é um método, que método é, de onde é que saíram esses valores, foram vocês que construíram esses valores que estão aí? Então, se você talvez colocar o panorama geral para a gente entender se é um método, o que vem primeiro, o que vem depois, como é que isso funciona. E sim, a discussão do que eu entendo, assim, colocam-se os valores iniciais, e esses valores têm que ser discutidos, têm que ser entendidos, então a discussão sobre o que é autonomia, se funciona, se não funciona, tem realmente que ser discutida, mas talvez para colocar aqui um entendimento geral, você pode explicar, é um método, qual é a primeira parte, o que vem depois, o que acontece para que haja esse entendimento, e aí sim dá esse espaço para que as pessoas coloquem, olha, isso eu entendo, isso eu não entendo. Não sei se faz sentido, porque assim, você vai ajudar a mim, porque eu não tenho acompanhado como foi construído isso, mas também talvez isso é interessante numa comunidade de aprendizagem, que é o que está acontecendo aqui. Todas as pessoas precisam entender o que está acontecendo, não é? Então, talvez se você explicar desde o começo de onde saíram esses valores são para ser usados onde? Lá nos projetos de cada um, ou é um grupo de valores deste grupo que está aqui reunido online? Não sei, talvez se colocar essa explicação ajude, acho eu. Agradecida, Silvana. Eu fiz essa explicitação hoje algumas vezes, vou fazer mais uma vez, tá? Porque vejo que pode ajudar, porque às vezes não alcança as pessoas, né? Então, você chegou um pouquinho depois, você não pegou as primeiras explicitações que eu fiz. Tem gravado, tá? Lembrar que essa formação é toda gravada, então está gravada nós construindo juntos essa matriz axiológica. Então, a árvore de valores ou matriz axiológica, primeiro, antes de mais nada, só solicitar 10 minutinhos para a gente poder marcar, porque o nosso tempo já encerrou. Então, queria só marcar 10 minutos, vou tentar ver se eu consigo falar em 5 minutos, para não tomar todo o tempo, tá bom? Então, vou pedir, por favor, para me informarem, eu agradeço, tá, Yara, para não tentar manter o mais sintético possível. Então, com relação a essa questão, a matriz axiológica, ou árvore de valores, é uma metodologia que o amigo Zé utiliza, né, na construção de comunidade de aprendizagem, aonde ele faz em vários projetos,
a organização de 5 valores. Ele chega no projeto, conversa com aquela comunidade e escolhe 5 valores, que são os valores que essa comunidade vai desenvolver. Depois, tem a carta de princípios, acordos de convivência, aí vem toda essa constituição, primeiro, do núcleo, como eu falo sempre, explicitando essa forma de ação. Lembrar que, mas os valores não são vistos depois eles também são vistos, mas é importante que nós temos uma definição para poder fazer a construção do núcleo, porque o que forma um núcleo? A axiologia, são esses 5 valores que vamos ter as ações dos princípios e depois os acordos de convivência, que são a relação desses princípios. Quando o amigo Zé fala, precisamos constituir, aí fala assim, mas no projeto eu já tenho desenvolvimento, por que eu preciso fazer isso? Eu já tenho meus valores, mas muitas vezes esses valores não ficam explícitos. E quando acontece isso, por exemplo, se respeito para mim de uma forma e respeito para você de outra, e nós não temos um acordo sobre isso, e nem quais são os princípios do respeito que nós vivenciamos, assim também como o conceito do valor, nós vamos ficar, não, respeito para mim é de outra forma, não tem isso. Não tem problema discordar, o problema é nunca conseguir concordar, porque o que acontece é que nós não conseguimos caminhar juntos se nós não temos pontos em comum. Todo o processo de comunidade tem que ter ponto de afinidade para constituir. Então, essa é a base metodológica que se faz nas novas condições sociais de aprendizagem e educação. Os valores, eles são renovados. Depois de 6 meses, 1 ano, a partir do acordo que são feitos, eles podem ser renovados a qualquer momento. Eles só não podem ficar sendo renovados o tempo inteiro, porque senão nós não conseguimos vivenciá-los. Então, nós fazemos um acordo. O que nós fizemos? Esse texto foi uma síntese feita pela Dani a partir de tudo que nós colocamos sobre a autonomia. Se nós queremos, por exemplo, estar mais tempo falando sobre autonomia, não há problema. Mas o ponto é, a partir do que foi constituído, é importante que nós trabalhemos a partir desse texto. Foi feito esse acordo. Na outra reunião, que nós teríamos um texto em comum, foi perguntado, como vocês gostariam de fazer? Alguém faz? Todos fazem? E foi, não, tudo bem, uma pessoa assume fazer a síntese, ela vai ter essa função, vai trazer a síntese, e a partir dessa síntese nós vamos trabalhar nessa construção da autonomia. Por isso que eu até perguntei, se vocês veem que é importante nós falarmos mais da autonomia, vamos falar. Nós só precisamos trazer o quê? Quanto tempo? Como vamos organizar? Para nós podermos nos organizar nesse desenvolvimento de valores. Então, essa é a base metodológica. Eu não sei se alcançou vocês, eu não queria pegar todo o tempo, mas estou sintetizando para falar o que já tinha explicado também anteriormente, tá? Então, sim, Silvana, esse aqui é uma construção nossa, e com relação a fazer nas nossas localidades, isso vai depender depois da proposta de cada um. Agora, a proposta é que nós construamos a partir do que estamos fazendo, integrando um ponto em comum com todos. Então, é dessa formação, para mostrarmos, inclusive, gravado para todos, como funciona a construção de uma matriz axiológica em cada localidade. Porque essas mesmas dificuldades que nós estamos encontrando aqui, da diversidade que nós somos, acontecem, e é normal, e não tem nada de errado nisso. Mas é importante que nós construamos juntos e mostramos como fazer, tá bom? Então, espero que tenha te alcançado e tenha chegado a um ponto de entendimento. A gente tenta, né? Porque a gente não está no outro para conseguir trazer as referências. Então, tudo bem, Silvana? Mais algum ponto? Senão, eu vou estar passando para a Luana pelo nosso tempo, tá? Agradecendo. Luana. Bom dia. Vou tentar ser rapidinho aí por causa do nosso tempo. Eu achei muito pertinente o que o Rogério trouxe sobre a matriz axiológica ser feita antes. E aí eu gostaria de dar a minha contribuição, Rogério, por ter vivido, por viver a questão da matriz. E o que acontece, assim, eu percebo ela como algo vivo. Eu percebo que esse primeiro espaço de olhar para os valores, ele é algo importante para que nos relembrar, para que a gente olhe para isso e lembre que precisa olhar. Mas o caminho ele vai se desenrolando, e quando a gente está numa comunidade de aprendizagem e tem como um dos princípios construir coletivamente, essa construção ela vai se dando ao longo do tempo e ela vai se renovando. Porque o que acontece? A gente precisa ter um ponto de partida e se reconhecer. Reconhecer quais os valores que a gente tem. Então, quando a gente começa a caminhar junto, até mesmo esses valores vão mudando, porque a gente vai se reconstituindo, vai se transformando.
E eu estou te dando um exemplo porque a gente vive muito isso na Escola da Floresta. Agora mesmo nós estamos num momento de reconstrução da matriz axiológica. E é muito bonito de ver, porque a gente vê o quanto a gente cresce. Eu acho que um pouco a gente é muito assombrado pelo sistema, né? Porque a gente já foi muito machucado por essas coisas que vêm tudo de cima. Mas compreender a comunidade de aprendizagem e vivenciar ela, a gente percebe que essa construção de valores é justamente o que não dá espaço para essas coisas que vêm de cima. Porque o construir coletivamente traz isso que a gente está fazendo aqui hoje. Exercitando essa diversidade, vários pontos de vista, coisas que a gente não compreende. Eu acho que a gente está hoje realmente exercitando, aprendendo a desenvolver a nossa autonomia. Porque para a gente desenvolver a nossa autonomia, a gente tem que ter consciência de onde está, do que está acontecendo, né? E aí, assim, no meu ponto de vista, me veio uma coisa. Para mim, eu acho que é bem bonita. Até sempre pensei a matriz axiológica com essa referência que o Igor trouxe da casa. Mas agora, enquanto a gente conversava, eu estava pensando que, para mim, não. Eu acho que a matriz axiológica, elas são as raízes. E as raízes que levam a seiva, que vão estar dentro da sementinha de cada fruto, sabe? Que leva o DNA do que é essa construção. Enfim, espero poder ter contribuído. É assim que eu entendo, que eu percebo. Beijos, é sempre bom estar com vocês. Agradecida, Luana. Rogério. O problema é complicado exatamente porque as coisas não acontecem como o Igor. O exemplo da casa, do fundamento e do telhado vem da physis, mas nós não estamos na physis. Nós estamos no mundo do nomos, do acordo, da discussão coletiva. E é esse que é o problema exatamente. Tá certo? Nós não estamos discutindo leis físicas, nós estamos discutindo valores. Então, aí entra muita subjetividade. Mas a questão é a seguinte: qual é o nosso ponto de partida? Por que é que nós estamos reunidos aqui? Porque nós queremos discutir uma escola humanizada. Nosso problema é a escola. Por quê? Porque a escola que está, tal como está funcionando, não está funcionando adequadamente. Não está trazendo os resultados. E quando há escolas que trazem bons resultados, como a Escola da Ponte, todo mundo trabalha com muita força para destruí-la, e não para torná-la como um padrão, um modelo. Por que isso acontece? Aí é a questão do método, exatamente, entendeu? Por quê? Porque a escola é uma coisa que foi criada pelos adultos e imposta obrigatoriamente às crianças. As crianças não pediram. E aí nos contrataram como professores para ensinar, isto é, para botar na cabeça das crianças aquilo que a sociedade acha que precisa pôr. Só que você descobriu depois, né, há muito tempo, da psicologia, né, os métodos ativos. Opa, existe uma psique, as crianças têm desejo, é uma coisa viva. Daí entra esse conceito de autonomia, de liberdade. É importante o conceito da emancipação, liberdade. Liberdade e cooperação, ao meu ver, são conceitos que nós temos que trabalhar junto, com autonomia, emancipação, liberdade e cooperação. Autonomia. Essa autonomia tem uma dimensão individual, cada um precisa desejar, e tem uma dimensão coletiva, a classe cooperativa do Freire. E a classe institucional do Fernando Henrique. Como construir junto as regras, como se ajudar na aprendizagem e como construir as regras de convivência. Eu acho que isso aqui basta, entendeu? Esse conceito de autonomia, com esse desdobramento, é a base. Por quê? Para nós podermos construir uma escola outra, a escola humana. Tá certo? Eu vou ver se escrevo, Zizi e colegas, por isso aí e mando para a Zizi, tá certo? Para subsidiar isso aí, tá bom? Obrigado. Agradecida, Rogério.
é aberto a todos, né? Se quiserem escrever, compartilhar, é muito importante. Tudo isso integra o que estamos fazendo aqui. Antes de fecharmos, o Igor tem a mãozinha levantada, eu só vou pedir depois do Igor para nós podermos encerrar, que nosso tempinho já passou um pouquinho, mas é muito bom nos ouvirmos. Sim, Igor. Não, na verdade, eu acho que eu levantei sem querer aqui. Mas ali em relação ao que a Luana disse, pode ser raízes, tá? Na verdade, a analogia, ao meu ver, não faz tanta diferença assim, tá? A única coisa que eu quis trazer é o ponto de que existe algo sendo proposto aqui. Existe algo sendo proposto. E esse entendimento é importante. Então, houve questionamentos, por exemplo, sobre valores que foram definidos anteriormente de forma coletiva. O ponto é que algumas pessoas não estavam presentes, e aí houve essa confusão. Mas eu estou me referindo a seguirmos um caminho, e isso não é sermos autoritários ou não sermos coletivos, mas se não houver isso é o meu ponto de vista, tá? Então, não é verdade, regra para ninguém. Mas se nós não seguirmos um caminho que está sendo proposto, cada um vai ir para um lado diferente e as coisas acabam não acontecendo. Mais uma vez, eu falo baseado na nossa experiência aqui, as outras experiências são diferentes, mas a nossa muitos projetos começam e morrem, ou então nem começam, ou então são muito pequenos, justamente por isso. E era isso que eu tinha a dizer. Agradecida, Igor. Estamos construindo, é isso mesmo. A partir da dinâmica de grupo, construímos essa cooperação, e ela é um processo intenso, porque são relações humanas, né? E as relações humanas são essa maravilha. A partir de concordâncias, discordâncias, não são o foco, mas são importantes, mas o mais importante é vermos quais pontos em comum nós conseguimos construir para caminharmos, porque nós precisamos caminhar de mãos dadas. E o que essas mãos dadas nos dizem? Então, nós estamos aqui trabalhando essas mãos dadas, né? Espero que ajude a construção. Eu sei que vai passar um mês para a gente voltar, né? Mas que fiquem as reflexões e depois a gente refaz essa relembrança de que todos, né, estavam presentes, ou pelo menos a maioria estavam presentes aqui nessa assunção, e que a assunção que nós fizemos hoje vai valer para a próxima semana, porque é importante nós darmos continuidade, que é uma outra questão também que nós temos dificuldade. E é um processo de humanização. O que nós fizemos e acordamos agora vai valer para a próxima semana. Então, se tem outras propostas, virão as outras propostas na próxima semana, tá bom? Agradecida. Na próxima semana que trabalhamos novamente. Agradecida a todos, a todas. Um grande abraço. Vamos construindo. Muito boas colocações.